A Polícia Federal realizou hoje uma operação para investigar um esquema de fraudes na liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal. Vamos agora até Brasília falar ao vivo com o repórter Vladimir Neto. Boa tarde, Vladimir. Quem é o principal alvo dessa vez? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Bom, desta vez o principal alvo da operação de hoje é o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB. De acordo com as investigações, ele é suspeito de participar de um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal, quando era vice-presidente de pessoa jurídica do banco entre 2011 e 2013. Na decisão que autorizou a operação de hoje, o juiz Valisley de Oliveira, da 10ª Vara Federal aqui de Brasília, destacou que consta dos autos que, valendo-se do cargo, Gedel agia internamente em prévio e harmônico ajuste com o ex-deputado Eduardo Cunha, hoje preso pela Lava Jato, e outros, para beneficiar empresas com liberações de créditos dentro de sua área de alçada e fornecer informações privilegiadas para outros membros do grupo criminoso. A Justiça também autorizou as quebras dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de Gedel e de outros investigados. Essa investigação, Juliana, começou com trocas de mensagens entre Gedel e Eduardo Cunha. Essas mensagens foram apreendidas em um aparelho encontrado na residência oficial da Câmara dos Deputados durante uma busca da Polícia Federal no ano passado. E o objetivo do grupo, de acordo com as investigações, era ajudar a conseguir a liberação desses créditos na Caixa Econômica Federal para algumas empresas em troca de propina. O fundador e presidente do Conselho de Administração da Marfrig, Marco Antônio Molina dos Santos, foi um dos alvos de busca e apreensão na data de hoje. O objetivo da polícia agora é conseguir mais detalhes sobre esse suposto esquema de corrupção. Veja como foi a operação de hoje na reportagem de Flávio Alvarenga. Em Brasília, a Polícia Federal cumpriu os mandados de busca e apreensão na sede da Caixa Econômica Federal e em um prédio da Asa Sul, onde mora um funcionário da Caixa. Em Salvador, a Polícia Federal cumpriu os mandados de busca e apreensão na casa do ex-ministro Gedel Vieira Lima. O ex-ministro do PMDB foi também vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa durante o governo de Dilma Rousseff. Também teve busca no Paraná e em São Paulo. A PF cumpriu mandados de busca em casas e escritórios do vice-presidente de gestão de ativos da Caixa, Marcos Roberto Vasconcelos, e de empresários. De acordo com o pedido do Ministério Público, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, manipulava a liberação de créditos na Caixa Econômica com o envolvimento de Fábio Ferreira Cleto, então vice-presidente da área de fundos de governo e loterias. Gedel Vieira Lima, vice-presidente de pessoa jurídica na época, também era, segundo a investigação, um dos aliados beneficiados com os valores indevidos. De acordo com a Polícia Federal, os políticos usavam a influência deles para que os empresários conseguissem os empréstimos. Em troca, os políticos recebiam vantagens indevidas. A operação de hoje é um desdobramento de uma outra operação da PF realizada em dezembro de 2015. Na época, durante a Operação Catilinárias, os policiais apreenderam um celular na casa do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, que está preso pela Operação Lava Jato. No telefone, havia várias mensagens trocadas entre Cunha e Gedel, que, segundo a Polícia Federal, indicavam a existência do esquema. Em 2015, o caso estava no Supremo Tribunal Federal, porque Eduardo Cunha tinha foro privilegiado. Na operação de hoje, não houve mandados de busca e apreensão contra Cunha. A Justiça Federal de Brasília autorizou as buscas porque Gedel Vieira Lima também não tem mais foro privilegiado. Gedel foi nomeado ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer, mas deixou o cargo no fim do ano passado. Ele foi acusado de pressionar pela liberação de uma obra embargada, a construção de um prédio numa área tombada em Salvador, onde ele tem um apartamento. Quem fez a denúncia foi o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, que pediu demissão em novembro. Pera Magalhães, a Polícia Federal fez buscas na casa do ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador. Acusado de agir de forma orquestrada, ele tinha um esquema com Eduardo Cunha para facilitar empréstimos da Caixa em troca de propina.
E o celular de Eduardo Cunha, hein? Pois é, isso foi a primeira coisa que eu me perguntei, porque se tem uma pessoa que era muito rápida em responder o WhatsApp, em atender o celular, em falar bastante no celular, essa pessoa se chamava Eduardo Cunha. Eu acho que agora, diante da notícia de que foi apreendido um celular dele desativado de 2015, deve ter muita gente com as barbas de molho. Então, a pergunta da operação aí, cui bono, a quem beneficia a gente pra caramba, gente. Eduardo Cunha era um sujeito cheio de conexões. Bom, perto do que está se vendo agora, o negócio lá do apartamento era fichinha, né? Do Lavu. E o Gedel estava metido mesmo, era em tráfico de influência, em passar informações privilegiadas que ele tinha como vice-presidente da Caixa ainda no governo Dilma Rousseff. É bom para os petistas não se alvoroçarem, porque ele foi nomeado pela dona Dilma Rousseff. E aí ele passava informações sobre liberação de empréstimos para grupos empresariais que pagavam propina por meio de um doleiro bastante conhecido já, Lúcio Bolonha Funaro. Conhecido desde o Mensalão, ele foi uma das partes do Mensalão, ele fez delação premiada ali no Mensalão, por isso ele não pegou uma pena muito grande, mas voltou a ser enrolado já no Petrolão, já é investigado, e agora a gente sabe que as empresas recebiam a notícia de que iam ter empréstimos liberados, facilitados por esse grupo dentro da Caixa e em troca pagavam a propina. Gedel bastante enrolado. Eu acho que o presidente Michel Temer deve estar agradecendo a essa altura ao Marcelo Calero, lembram dele? O ministro da Cultura que denunciou o Gedel, porque assim permitiu que ele se livrasse do Gedel antes dessa bomba estourar lá dentro do Planalto. Marcelo Madureira, você falou presente primeiro, então você começa aí do Rio. Pois é, ufa, deve estar dizendo lá o presidente Michel Temer, já que o Marcelo Calero, como disse a Vera, arrumou uma boa desculpa para o ex-ministro Gedel, secretário de política, né, coordenador de política do governo, fosse defenestrado, né, para você ver o núcleo duro do governo Michel Temer. Esse Gedel nunca me enganou. Aliás, diga-se de passagem, belíssimas pinturas do Caribé, né, que foram devidamente recolhidas na casa do Gedel, né? E esse esquema que ele tem com Eduardo Cunha e com o Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, onde eles simplesmente cobravam pedágio, né, para liberação de empréstimos. E eu gosto muito, assim, voltou a temporada de caça da Polícia Federal, como sempre, nomes originais, esse cui bono. Eu pergunto a Vera Magalhães e ao Carlos Andreasa se tiveram o prazer, como eu tive, de estudar latim ainda na escola. Não sou desse tempo, de jeito nenhum. Só estudei latido. As declinações... Como é que será? Vamos com tudo em latim, hein? Isso eu vou ter que... Isso não é tão simples assim, eu posso te dizer. Mas eu estudei até grego clássico para poder ler o Carlos Andreasa no original. Mas, enfim, reaberta a temporada de caça da Polícia Federal, já começou com um bicho grande, né? Gedel Vieira Lima. E eu acho, como a Vera disse, que é um caso grande. Aquele apartamento lá, como é? Lavu. Como era o nome daquele? Lavu. Lavi, né? Lavi em Rose. Vai ser fichinha perto do que vão descobrir por aí do Gedel Vieira Lima. Não é não, Andreasa? É isso. Eu quero primeiro lembrar que modestamente, eu estou humilde hoje, eu criei o verbo gedelizar. Vocês se lembram, né? Genial. O verbo gedelizar, criado por ocasião do episódio lá do Lavu, o episódio do nosso amigo Marcelo Calero, o herói, afinal, de Michel Temer. E agora eu vou ter que ampliar o escopo do verbo gedelizar. Eu vou ter que refazer a definição. O verbete para que
para que caiba mais coisas, né? Não que a gente já não soubesse, estávamos esperando apenas a confirmação. A Vera falou a coisa para mim mais importante: não comemorem, petistas, porque o Gedel fez tudo isso nomeado por Dilma Rousseff no governo do PT entre 2011 e 2013. O Eduardo Cunha é, sem dúvida nenhuma, o brasileiro que mais produziu provas contra si da história deste rivalizando país. Com o Sérgio Cabral, né? Acho que é coisa aí do Rio. Mas só uma coisinha. Mas tem uma diferença, só um minuto, tem uma diferença pro Sérgio Cabral. É que ele produz provas contra si e contra todos os seus comparsas. Ele não tem economia com o nosso amigo Eduardo Cunha. Fala, Madureira. Andreasa, só uma lembrancinha. Claro. É o seguinte, o nosso amigo Gedel Vieira Lima também foi ministro do interior do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, claro, ele conduziu aquele grande fracasso da transposição do Rio São Francisco. É o glorioso Gedel. Ô, Madureira, rouba qual muito é o nome tempo da operação? já. Qual é o nome da operação em latim? Cui bono. Cui bono. No cui de quem? Então, olha, esse negócio de cui, esse negócio de cui alguém bono... ia soltar essa hoje aqui. Olha aqui, cui de ministro não, cui de ex-ministro não tem dono. Então, esse negócio de cui bono eu não entendo, mas tem um nosso participante aqui no chat, grande fã meu, que bizarro, né, que me ataca, me agride diariamente, me chama de editor analfabeto, uma grande figura, mas não perde um. A alcunha dele é contra cus. É latim isso, Madureira? Acho que é português não, mesmo. Isso é linguagem vulgar mesmo. Ô, Madureira. Um beijo pro Cus aí. Madureira, por falar em chat, tem um pessoal aqui sugerindo que você corte o cabelo ou ponha uma tiara, tá? Tô dando o recado do ouvinte. Tá bom, obrigado. Falta de tempo, é muito trabalho. É muito trabalho. Gente, ainda no caso Gedel... Tá difícil para todo mundo. Ainda no caso Gedel, tem uma coisa que eu acho importante a gente salientar aqui, que é o pedido para essa busca e apreensão que foi feita hoje nos apartamentos dele e para que ele seja indiciado por corrupção passiva é de 3 de novembro. Ele era ministro ainda, estava com o Teori lá no Supremo. Então, o Supremo realmente muito lento em dar seguimento a esses casos, tá? É um pedido de 3 de novembro, portanto, de mais de 2 meses. E aí o Gedel deixou de ser ministro, o caso teve de descer para o já notório juiz Valisney, que é o mesmo juiz que está processando o Lula, e foi ele que agora determinou essa nova operação da Polícia Federal. Mas deveria ter sido trabalho do Supremo Tribunal Federal, que não o fez a tempo e por isso teve de mandar para a primeira instância, porque o ministro perdeu o cargo antes do ministro Teori decidir. Tá muito devagar a Lava Jato no Supremo. Diga. É só uma nota rápida também para o fato de que é impressionante. A gente já sabia que isso existia, né? Mas uma das coisas que essas operações da Polícia Federal têm revelado é a natureza lobista dos parlamentares no Brasil, né? É impressionante como o tráfico de influência e corrupção passiva é praticamente um sobrenome dos nossos representantes no parlamento. É assustador. Assustador mesmo. E essa operação também implica o irmão do ministro. Ele só não foi ainda envolvido porque ele tem foro por ser deputado, Lúcio Vieira Lima. Então o juiz indeferiu o pedido de busca e apreensão contra ele, mas ele também tem aí alguma citação nesse caso. Só vazaram, por enquanto, 2 mensagens, 2 trocas de mensagens entre o Gedel e o Eduardo Cunha, em que o Gedel manda o Eduardo Cunha avisar a Marfrig, que é um frigorífico, que um empréstimo lá foi liberado, e aí fala, e agora é com você, quer dizer, essa parte você acerta. Dias depois, tem um pagamento efetivo do frigorífico na conta do Lúcio Bolonha Funaro, que era o doleiro do Eduardo Cunha. Então, tem toda a triangulação. A informação privilegiada passa para o Eduardo Cunha, que passa para a empresa que paga a propina. Então, está bastante configurado o esquema que a PF está investigando aí, pessoal. Sabe o que eu fiquei pensando, Andreasa? Pensou se ele ainda era ministro? O que ia acontecer o dia hoje? A gente ia falar do 3 em 1 essa hora inteira só dele, né? Não. Como nós dissemos aqui, o Michel Temer tem um santo protetor com o qual ele não esperava, Marcelo Calero. Incrível, quem diria? O ex-ministro da Cultura, o que o gravou, no final das contas, foi bom para o Temer, hein? Ô Vera, sabe o que eu queria colocar? Mas olha, o núcleo duro...
Não, o núcleo duro do Temer continua lá. Continua mole. Saiu o Gedel, mas hoje a Vera está infernal. Pois eu falei ontem que a Vera era a única sensata e bem informada. Eu tô curada, é isso. Ela veio com a macaca. Se a Vera, com todas as informações que ela tem, ainda fizer as nossas piadas baixas, a gente vai perder o emprego nesse programa. Pois é, vamos perder o emprego. Vamos perder o emprego rapidinho. Ô Vera, sabe o que eu queria citar ainda nesse bloco aqui? Saiu uma pesquisa dizendo que o Brasil lidera pela primeira vez um ranking elaborado nos Estados Unidos como o mais citado por empresas suspeitas de pagar propina no exterior. O país é mencionado 19 vezes. A Vera falava que a Lava Jato está muito devagar ainda no Supremo, mas a Lava Jato vai começar a esquentar agora, não é, Andresa? Eu espero que sim, né? Tem até um perfil, a Vera fez referência, eu fui ler um perfil da Júlia do Alib na Piauí a respeito da juíza que está substituindo, a juíza federal que substitui o Sérgio Moro nesse período de recesso, digamos assim. Então é um sinal de que, por melhor que ela seja, trabalhadora e sob pressão que ela está, aqui a Lava Jato, se o juiz Sérgio Moro está de recesso, minha gente, o Brasil também está, a verdade é essa. Então, a mulher é maratonista aquática, para você ver o que tem que fazer para aguentar essa Lava Jato. Deixa eu só meter agora é hora de começar. Aí. A sua colher, vai, Madureira. Não, o que a Vera comentou, que realmente o Supremo Tribunal Federal é muito moroso nas questões que se referem à Operação Lava Jato. Eu acho, Vera, porque deve ter gente do judiciário envolvida, eles devem saber e devem estar encomendando panos quentes, não sei, desculpas esfarrapadas, buscando, como se diz hoje em dia, narrativas convincentes para explicar o inexplicável. Porque realmente é impressionante como o Supremo é lento em julgar tudo que se refere, tudo que toca à Operação Lava Jato. Esse ranking a que o Thiago se referiu é um ranking muito sério, esse sim, porque ele é feito com base em documentos tanto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos quanto da SEC americana, que é a equivalente à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O Brasil, essa triste liderança que ele assumiu é em função da Lava Jato, mas prestem atenção, ainda não foi levado em conta nesse levantamento, Thiago, a delação da Odebrecht e o acordo Odebrecht-Braskem para pagar 3,5 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, ano que vem, já não precisa nem fazer o ranking, a gente já vai ser concurso bicampeão, pessoal. Legal. Diga, Andresa. Não, estou aqui concordando com a Vera. Os rankings do Brasil realmente são os melhores possíveis, né? Que maravilha, que país, que gente, que povo, que tudo. Ô Madureira, já foi o tempo que o Brasil liderava o ranking da FIFA, né? É por isso que eu me ufano do meu país, como dizia o meu saudoso amigo Daniel Pisa. Que saudade. Já foi isso o tempo que o Brasil só liderava o ranking da FIFA, né, Madureira? Esse não lidera mais faz tempo. Esse não lidera mais faz tempo. Não, né? Não, o nosso negócio agora é lanterninha. Agora, o nosso negócio são coisas escusas. Agora, Vera, é bom dizer pro ouvinte... Não, porque a Vera falou que eram só 2 mensagens, né, que pegaram no celular. Não, as 2 que vieram à tona, só até agora. Imagina o que mais tem lá. Né? Sim, tem muito mais. Ele adorava falar no WhatsApp com jornalistas, né? Não, eu digo, as 2 que vazaram essa conversa aí entre ele e o Gedelzinho dizendo que estava tudo beleza com o empréstimo ali para o frigorífico. Na lista de empresas tem vários frigoríficos, parece que era uma predileção da dupla ali, não sei se é porque o Gedel é gordinho, e também tem concessionárias de rodovia, tem para todo lado ali. Tem um monte de campeões nacionais. Eles entraram numa fria. Um monte de campeões nacionais. E o seguinte, daqui a pouco, eu imagino, eu tô ansioso, vocês sabem, eu falo sempre aqui sobre o BNDES, né? Daqui a pouco o BNDES vai entrar nessa roda aí da Lava Jato e também o Banco do Brasil. Agora nós estamos falando apenas da Caixa nesses anos do Gedel, hein? Imagina o que não se tem aí de benefício a esses campeões nacionais em que os frigoríficos despontam. Indevidas. A operação de hoje é um desdobramento de uma outra operação da PF realizada em dezembro de 2015.
Na época, durante a Operação Catilinárias, os policiais apreenderam um celular na casa do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, que está preso pela Operação Lava Jato. No telefone, havia várias mensagens trocadas entre Cunha e Gedel, que, segundo a Polícia Federal, indicavam a existência do esquema. Em 2015, o caso estava no Supremo Tribunal Federal, porque Eduardo Cunha tinha foro privilegiado. Na operação de hoje, não houve mandados de busca e apreensão contra Cunha. A Justiça Federal de Brasília autorizou as buscas porque Gedel Vieira Lima também não tem mais foro privilegiado. Gedel foi nomeado ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer, mas deixou o cargo no fim do ano passado. Ele foi acusado de pressionar pela liberação de uma obra embargada, a construção de um prédio numa área tombada em Salvador, onde ele tem um apartamento. Quem fez a denúncia foi o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, que pediu demissão em novembro. Pera Magalhães, a Polícia Federal fez buscas na casa do ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador. Acusado de agir de forma orquestrada, ele tinha um esquema com Eduardo Cunha para facilitar empréstimos da Caixa em troca de propina. E o celular de Eduardo Cunha, hein? Pois é, isso foi a primeira coisa que eu me perguntei, porque se tem uma pessoa que era muito rápida em responder o WhatsApp, em atender o celular, em falar bastante no celular, essa pessoa se chamava Eduardo Cunha. Eu acho que agora, diante da notícia de que foi apreendido um celular dele desativado de 2015, deve ter muita gente com as barbas de molho. Então, a pergunta da operação aí, cui bono, a quem beneficia a gente pra caramba, gente. Eduardo Cunha era um sujeito cheio de conexões. Bom, perto do que está se vendo agora, o negócio lá do apartamento era fichinha, né? Do Lavu. E o Gedel estava metido mesmo, era em tráfico de influência, em passar informações privilegiadas que ele tinha como vice-presidente da Caixa ainda no governo Dilma Rousseff. É bom para os petistas não se alvoroçarem, porque ele foi nomeado pela dona Dilma Rousseff. E aí ele passava informações sobre liberação de empréstimos para grupos empresariais que pagavam propina por meio de um doleiro bastante conhecido já, Lúcio Bolonha Funaro. Conhecido desde o Mensalão, ele foi uma das partes do Mensalão, ele fez delação premiada ali no Mensalão, por isso ele não pegou uma pena muito grande, mas voltou a ser enrolado já no Petrolão, já é investigado, e agora a gente sabe que as empresas recebiam a notícia de que iam ter empréstimos liberados, facilitados por esse grupo dentro da Caixa, e em troca pagavam a propina. Gedel bastante enrolado. Eu acho que o presidente Michel Temer deve estar agradecendo a essa altura ao Marcelo Calero, lembram dele? O ministro da Cultura que denunciou o Gedel, porque assim permitiu que ele se livrasse do Gedel antes dessa bomba estourar lá dentro do Planalto. Marcelo Madureira, você falou presente primeiro. Então o juiz indeferiu o pedido de busca e apreensão contra ele, mas ele também tem aí alguma citação nesse caso. Só vazaram, por enquanto, duas trocas de mensagens entre o Gedel e o Eduardo Cunha, em que o Gedel manda o Eduardo Cunha avisar a Marfrig, que é um frigorífico, que um empréstimo lá foi liberado, e aí fala, e agora é com você, quer dizer, essa parte você acerta. Dias depois, tem um pagamento efetivo do frigorífico na conta do Lúcio Bolonha Funaro, que era o doleiro do Eduardo Cunha. Então, tem toda a triangulação. A informação privilegiada passa para o Eduardo Cunha, que passa para a empresa que paga a propina. Então, está bastante configurado o esquema que a PF está investigando aí, pessoal. Sabe o que eu fiquei pensando, Andreasa? Pensou se ele ainda era ministro? O que aconteceu o dia hoje? A gente tinha falado do 3 em 1, essa hora inteira só dele, né? Não. Como nós dissemos aqui, o Michel Temer tem um santo protetor com o qual ele não esperava, Marcelo Calero. Incrível, quem diria? O ex-ministro da Cultura, o que o gravou, no final das contas, foi bom pro Temer, hein? Ô Vera, sabe o que eu queria colocar? Mas olha, o núcleo duro... Não, o núcleo duro do Temer continua lá. Continua mole. Saiu o Gedel, mas hoje a Vera está infernal. Pois eu falei ontem que a Vera era a única sensata e bem informada. Eu tô curada, é isso. Ela fez com a macaca. Se a Vera, com todas as informações que ela tem, ainda fizer as nossas piadas baixas, a gente vai perder o emprego nesse programa. Pois é, vamos perder o emprego. Vamos perder o emprego rapidinho.
Ô Vera, sabe o que eu queria citar ainda nesse bloco aqui? Saiu uma pesquisa dizendo que o Brasil lidera pela primeira vez um ranking elaborado nos Estados Unidos como o mais citado por empresas suspeitas de pagar propina no exterior. O país é mencionado 19 vezes. A Vera falava que a Lava Jato está muito devagar ainda no Supremo, mas a Lava Jato vai começar a esquentar agora, não é, Andresa? Eu espero que sim, né? Tem até um perfil, a Vera fez referência, eu fui ler um perfil da Júlia do Alib na Piauí a respeito da juíza que está substituindo, a juíza federal que substitui o Sérgio Moro nesse período de recesso, digamos assim. Então é um sinal de que, por melhor que ela seja, trabalhadora e sob pressão que ela está, que a Lava Jato, se o juiz Sérgio Moro está de recesso, minha gente, o Brasil também está, a verdade é essa. Então, a mulher é maratonista aquática, para você ver o que tem que fazer para aguentar essa Lava Jato. Deixa eu só meter agora é hora de começar. Aí. A sua colher, vai, Madureira. Não, o que a Vera comentou, que realmente o Supremo Tribunal Federal é muito moroso nas questões que se referem à Operação Lava Jato. Eu acho, Vera, porque deve ter gente do judiciário envolvida, eles devem saber e devem estar encomendando panos quentes, não sei, desculpas esfarrapadas, buscando, como se diz hoje em dia, narrativas convincentes para explicar o inexplicável. Porque realmente é impressionante como o Supremo é lento em julgar. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para investigar um esquema de fraudes na liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal. Vamos agora até Brasília falar ao vivo com o repórter Vladimir Neto. Boa tarde, Vladimir. Quem é o principal alvo dessa vez? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Bom, desta vez o principal alvo da operação de hoje é o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB. De acordo com as investigações, ele é suspeito de participar de um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal, quando era vice-presidente de pessoa jurídica do banco entre 2011 e 2013. Na decisão que autorizou a operação de hoje, o juiz Valisley de Oliveira, da 10ª Vara Federal aqui de Brasília, destacou que consta dos autos que, valendo-se do cargo, Gedel agia internamente em prévio e harmônico ajuste com o ex-deputado Eduardo Cunha, hoje preso pela Lava Jato, e outros, para beneficiar empresas com liberações de créditos dentro de sua área de alçada e fornecer informações privilegiadas para outros membros do grupo criminoso. A Justiça também autorizou as quebras dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de Gedel e de outros investigados. Essa investigação, Juliana, começou com trocas de mensagens entre Gedel e Eduardo Cunha. Essas mensagens foram apreendidas em um aparelho encontrado na residência oficial da Câmara dos Deputados durante uma busca da Polícia Federal no ano passado. E o objetivo do grupo, de acordo com as investigações, era ajudar a conseguir a liberação desses créditos na Caixa Econômica Federal para algumas empresas em troca de propina. O fundador e presidente do Conselho de Administração da Marfrig, Marco Antônio Molina dos Santos, foi um dos alvos de busca e apreensão na data de hoje. O objetivo da polícia agora é conseguir mais detalhes sobre esse suposto esquema de corrupção. Veja como foi a operação de hoje na reportagem de Flávio Alvarenga. Em Brasília, a Polícia Federal cumpriu os mandados de busca e apreensão na sede da Caixa Econômica Federal e em um prédio da Asa Sul, onde mora um funcionário da Caixa. Em Salvador, a Polícia Federal cumpriu os mandados de busca e apreensão na casa do ex-ministro Gedel Vieira Lima. O ex-ministro do PMDB foi também vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa durante o governo de Dilma Rousseff. Também teve busca no Paraná e em São Paulo. A PF cumpriu mandados de busca em casas e escritórios do vice-presidente de gestão de ativos da Caixa, Marcos Roberto Vasconcelos, e de empresários. De acordo com o pedido do Ministério Público, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, manipulava a liberação de créditos na Caixa Econômica com o envolvimento de Fábio Ferreira Cleto, então vice-presidente da área de fundos de governo e loterias. Gedel Vieira Lima, vice-presidente de pessoa jurídica na época, também era, segundo a investigação, um dos aliados beneficiados com os valores indevidos.
De acordo com a Polícia Federal, os políticos usavam a influência deles para que os empresários conseguissem os empréstimos. Em troca, os políticos recebiam vantagens... Mas tem uma diferença, só um minuto, tem uma diferença para o Sérgio Cabral. É que ele produz provas contra si e contra todos os seus comparsas. Ele não tem economia com o nosso amigo Eduardo Cunha. Fala, Madureira. Andreasa, só uma lembrancinha. Claro. É o seguinte, o nosso amigo Gedel Vieira Lima também foi ministro do interior do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, claro, ele conduziu aquele grande fracasso da transposição do Rio São Francisco. É o glorioso Gedel. Ô, Madureira, rouba muito tempo já. Qual é o nome da operação em latim? Cui bono. Cui bono. No cui de quem? Então, olha, esse negócio de cui, esse negócio de cui alguém bono... ia soltar essa hoje aqui. Olha aqui, cui de ministro não, cui de ex-ministro não tem dono. Então, esse negócio de cui bono eu não entendo, mas tem um nosso participante aqui no chat, grande fã meu, que bizarro, né, que me ataca, me agride diariamente, me chama de editor analfabeto, é uma grande figura, mas não perde um. A alcunha dele é contra cus. É latim isso, Madureira? Acho que é português mesmo. Isso é linguagem vulgar mesmo. Ô, Madureira. Um beijo pro Cus aí. Madureira, por falar em chat, tem um pessoal aqui sugerindo que você corte o cabelo ou ponha uma tiara, tá? Tô dando o recado do ouvinte. Tá bom, obrigado. Falta de tempo, é muito trabalho. É muito trabalho. Gente, ainda no caso Gedel... Tá difícil para todo mundo. Ainda no caso Gedel, tem uma coisa que eu acho importante a gente salientar aqui, que é o pedido para essa busca e apreensão que foi feita hoje nos apartamentos dele e para que ele seja indiciado por corrupção passiva é de 3 de novembro. Ele era ministro ainda, estava com o Teori lá no Supremo. Então, o Supremo realmente muito lento em dar seguimento a esses casos, tá? É um pedido de 3 de novembro, portanto, de mais de 2 meses. E aí o Gedel deixou de ser ministro, o caso teve de descer para o já notório juiz Valisney, que é o mesmo juiz que está processando o Lula, e foi ele que agora determinou essa nova operação da Polícia Federal. Mas deveria ter sido trabalho do Supremo Tribunal Federal, que não o fez a tempo e por isso teve de mandar para a primeira instância, porque o ministro perdeu o cargo antes do ministro Teori decidir. Tá muito devagar a Lava Jato no Supremo. Diga. É só uma nota rápida também para o fato de que é impressionante. A gente já sabia que isso existia, né? Mas uma das coisas que essas operações da Polícia Federal têm revelado é a natureza lobista dos parlamentares no Brasil, né? É impressionante como o tráfico de influência e corrupção passiva é praticamente um sobrenome dos nossos representantes no parlamento. É assustador. Assustador mesmo. E essa operação também implica o irmão do ministro. Ele só não foi ainda envolvido porque ele tem foro por ser deputado, Lúcio Vieira Lima. Então você começa aí do Rio. Pois é, ufa, deve estar dizendo lá o presidente Michel Temer, já que o Marcelo Calero, como disse a Vera, arrumou uma boa desculpa para o ex-ministro Gedel, secretário de política, né, coordenador de política do governo, fosse defenestrado, né, para você ver o núcleo duro do governo Michel Temer. Esse Gedel nunca me enganou. Aliás, diga-se de passagem, belíssimas pinturas do Caribé, né, que foram devidamente recolhidas na casa do Gedel, né? E esse esquema que ele tem com Eduardo Cunha e com o Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, onde eles simplesmente cobravam pedágio, né, para liberação de empréstimos. E eu gosto muito, assim, voltou a temporada de caça da Polícia Federal, como sempre, nomes originais, esse cui bono. Eu pergunto a Vera Magalhães e ao Carlos Andreasa se tiveram o prazer, como eu tive, de estudar latim ainda na escola. Não sou desse tempo, de jeito nenhum. Só estudei latido. As declinações... Como é que será? Vamos com tudo em latim, hein? Isso eu vou ter que... Isso não é tão simples assim, eu posso te dizer. Mas eu estudei até grego clássico para poder ler
o Carlos Andreasa no original. Mas, enfim, a reaberta temporada de caça da Polícia Federal já começou com um bicho grande, né? Gedel Vieira Lima. E eu acho, como a Vera disse, que é um caso grande. Aquele apartamento lá, como é? Lavu. Como era o nome daquele? Lavi, né? Lavi em Rose. Vai ser fichinha perto do que vão descobrir por aí do Gedel Vieira Lima. Não é não, Andreasa? É isso. Eu quero primeiro lembrar que eu, modestamente, eu estou humilde hoje, eu criei o verbo gedelizar. Vocês se lembram, né? Genial. O verbo gedelizar, criado por ocasião do episódio lá do Lavu, o episódio do nosso amigo Marcelo Calero, o herói, afinal, de Michel Temer. E agora eu vou ter que ampliar o escopo do verbo gedelizar. Eu vou ter que refazer o verbete para que caiba mais coisas, né? Não que a gente já não soubesse, estávamos esperando apenas a confirmação. A Vera falou a coisa para mim mais importante: não comemorem, petistas, porque o Gedel fez tudo isso nomeado por Dilma Rousseff no governo do PT entre 2011 e 2013. O Eduardo Cunha é, sem dúvida nenhuma, o brasileiro que mais produziu provas contra si da história deste Rivalizando deste país. com o Sérgio Cabral, né? Acho que é Exatamente, presidente do Rio. Mas só uma coisinha.